As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quinta-feira, nesse dia 8 de agosto de 2013. E é muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. O nosso abraço, o nosso carinho para você que está sintonizado, você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M nesta quinta-feira. O nosso muito obrigado a você pela participação. A partir de agora, então, começa o nosso debate, o Debate Melodia, este grande seminário no ar, para que você possa de fato participar com a gente, externando aí a sua opinião. A sua opinião, ela é muito importante aqui no nosso debate, tá bom? Fique à vontade, sua dúvida também, você participando com a gente através do 3325-0097, você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. A nossa pesquisa perguntando nesta quinta-feira, e aliás é o tema também do nosso debate nesta quinta-feira: existe limite para a amizade entre evangélicos e pessoas de outras religiões? Qual a sua opinião a respeito desse tema, hein? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. A sua opinião, ela é muito importante, tá bom? Fique à vontade para poder participar com a gente. Tema em discussão daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. Melodia tem o prazer, a alegria de receber o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Maneró, na Ilha do Governador, o pastor Marcos Bastos, da Igreja de Cristo, em Niterói, e também o pastor Sérgio Brito, da querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Nós vamos começar, então, o nosso debate orando. O pastor Humberto Rodrigues vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, através desta rádio, levando, Pai, a Tua palavra a corações, ó Pai, que precisam, que talvez num momento como esse estejam precisando de uma palavra de carinho, de apoio, Pai, de esperança, de fé. Usa a nossa vida nesta manhã, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Usa Teu filho, pastor Eliel, Pai, ó Deus, na mediação deste debate, com sabedoria, como o Senhor tem feito até aqui. Obrigado por esta rádio. Abençoe cada pessoa que está, ó Deus, nos ouvindo nesta manhã, e que este seja um momento de bênção, de salvação, Pai, de fortalecimento da alma, da vida, do coração de cada um de nós. Te agradecemos por esta manhã e por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje. O tema também do nosso debate: existe limite para a amizade entre evangélicos e pessoas de outras religiões? Tema de hoje da nossa pesquisa e também do nosso debate. Eu começo com a primeira opinião do meu querido pastor Sérgio Brito. Pastor Sérgio, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Que alegria poder estar aqui e poder revê-lo. Obrigado, meu pastor. Depois de algum tempo, essas férias Pois abençoadas. é. Só que nós, Primavera, tivemos o privilégio, porque o senhor esteve lá faltando 2 ou 3 dias para suas férias. E depois desse tempo de lá para cá, estava ansioso para lhe ouvir no debate. Aqui no Cristo em Casa eu estou te ouvindo sempre. Amém. Obrigado, e estou feliz pastor de estar aqui com esses pastores abençoados, o pastor Humberto, o pastor Marcos, que é lá de Niterói, minha região lá, aquela área abençoada. E é sempre bom estar aqui. Maravilha. E aí, pastor Sérgio Brito, existe limite para a amizade entre evangélicos e pessoas de outras religiões? Pastor Eliel, quando ontem eu recebi o e-mail e vi o tema, eu achei um tema extremamente importante. Porque, na verdade, existem muitas pessoas que não sabem se portar como deveria no meio da sociedade. Por quê? Existem extremos para os dois lados. Existem pessoas que se isolam na totalidade. Ele acha que ele é evangélico e que ele não pode ter intimidade com ninguém. Ele se isola no mundo evangélico dele. Isso é complicado. E existem aquelas outras pessoas que são extremamente liberais com relação a esse relacionamento. Ele acha que para ele ter a amizade, ele tem que fazer tudo que aquela pessoa faz. E aí, nesse particular, é complicado. Então, mediante essa resposta, eu acho que todos os ouvintes já observaram que a minha opinião existe limite, sim, na amizade do evangélico com pessoas de outras religiões.
tem que ter um limite comedido para não entrar no extremismo, nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Por exemplo, o que é amizade? Vamos definir um pouquinho. Amizade, de acordo com o dicionário, amizade é o quê? Simpatia. Amizade é estima. Amizade é afeição. Isso tudo independentemente de uma existência de laços de família ou até de atração sexual. Então, a amizade é uma coisa muito sagrada, uma coisa muito pura, uma coisa muito séria. Só que essa amizade tem que ter um limite. E vou mais além ainda, pastor Eliel. Eu não vou falar nem só da nossa amizade de evangélicos com pessoas de outras religiões. Por incrível que pareça, acreditem se quiser, até entre nós evangélicos, essa amizade tem que ter limite. Porque se não tiver limite, até entre os evangélicos, as pessoas acabam se dando mal. Eu costumo dizer sempre, em minhas preleções de relacionamento, que, por exemplo, eu tenho que andar com pessoas que sejam iguais a mim ou melhor do que eu. Porque se eu andar com pessoas piores do que eu corro um risco grande de piorar. Mas se eu ando com pessoas que são iguais a mim ou melhor do que eu, se for igual, pelo menos eu vou manter o meu padrão. Se forem melhores, eu vou melhorar. E nem todas as pessoas têm maturidade de manter um relacionamento aberto com pessoas de outras religiões ou até com alguns crentes que não têm maturidade espiritual. Então essa é a minha opinião. Muito bem. Pastor Marcos Bastos, muito bom também tê-lo conosco nesta quinta-feira. Bom dia, meu querido pastor. Bom dia, amado. Bom dia. Bom dia. Como é bom estar aqui, os nossos irmãos aqui, debatedores. E como o irmão acabou de dizer agora, pastor Sérgio, é um tema bastante pertinente. É um tema que a gente extrai muitas coisas importantes para nós que cremos num Deus maravilhoso, um Deus vivo. Eu vejo assim, Eliel, para começar aqui a falar alguma coisa a respeito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Né? Ou não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade, porque quando o irmão falou acerca eu costumo dizer a frase um pouquinho diferente, não divida os teus sonhos com quem sonha menos do que você. No mínimo, quem sonha igual ou mais. Porque quando você começa a andar com pessoas que não têm a mesma visão que você, que não crê nas mesmas coisas que você, que não tem os princípios que você tem, você começa com toda certeza a ir para o lado oposto da tua fé. Você começa a vacilar na fé, você começa a ficar inconstante na fé, e uma inconstância na fé traz transtornos terríveis, e você começa até a acreditar em coisas que você abominava, você rejeitava veementemente, mas quando você começa a ceder, andando com pessoas que você sabe que não têm princípios, você começa a ter padrões piores a cada dia, porque a má companhia, ela vai realmente te corromper. E eu vejo isso claro, você vai para uma cidade como Minas, Goiânia, lugares onde tem um tipo de palavreado diferente, você vê que essas pessoas, quando vão para lá, elas começam a se adaptar àquele ambiente e começam também a ter esse tipo de palavreado. Então a gente começa a viver um outro estágio. Então eu acho isso bastante complicado, a gente precisa realmente ter aí limites. Eu creio assim, Eliel. Muito bem. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, muito bom também tê-lo conosco nesta quinta-feira aqui no nosso debate. Bom dia, pastor Humberto. Prazer é sempre meu, uma alegria de estar aqui. De volta com você, né? Esse tempo de férias, a gente sentiu muita falta, saudade. Então é bom demais revê-lo, graças a Deus. Tenho a certeza que estávamos todos com saudade aí de ouvir a sua voz e, enfim, aqui no debate, aqui nas nossas manhãs. Foi muito bem substituído, mas a gente tem um carinho especial pela sua pessoa, pelo pastor Eliel. Obrigado. Sobre tudo aquilo que já foi dito aqui, pastor, na verdade, os dois pastores que me antecederam, tanto o pastor Sérgio quanto o pastor Marcos, seguiram na nossa linha, que eu acho que talvez seja consenso da mesa, em relação a limites que precisam existir. O tema ele gera alguma dúvida, talvez um pouco de polêmica, porque algumas pessoas acabam colocando no mesmo cesto coisas diferentes. Nós não estamos aqui falando, e aqui já estou tomando também a palavra deles, a minha palavra, nós não estamos aqui falando que você não possa ter amizade com pessoas que não são da mesma confissão religiosa, que não professam a mesma fé.
Porque nós somos seres sociais, e como seres sociais que somos, seres humanos que somos, nós vamos ter contato com pessoas que não fazem, não confessam, não têm a mesma confissão que a gente, não têm a mesma fé no mesmo Deus que nós. Mas o próprio Jesus diz isso na oração de João, capítulo 17, ele diz, não os peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então, na verdade, nós enquanto estamos aqui, nós vamos ter convívio com as pessoas ao nosso redor. Então, ninguém aqui está dizendo que não deva haver amizades, mas tudo na vida nós precisamos ter equilíbrio. Talvez eu vou tentar responder com uma outra pergunta. O pastor Sérgio caminhou numa linha que eu quero meditar um pouco, trazer um pouco os nossos ouvintes a meditação um pouco. Bom, se a pergunta fosse, deve haver limite na nossa relação com a igreja, com os nossos compromissos na igreja, a resposta seria sim, tem que haver limite. Porque eu não posso, em detrimento da minha família, dar atenção à igreja, dar lá atenção à igreja, nos compromissos com a igreja, e abandonar a responsabilidade da família. Como o pastor Sérgio disse, tem que haver limites entre a nossa relação de amizade com os irmãos da fé da igreja. Evidente, na vida, tudo precisa de limite. Os exageros acabam criando problemas, doenças, dificuldades que só geram problemas para a nossa vida pessoal. Então, como tudo na vida, a relação nossa com pessoas de outra confissão religiosa, é óbvio, vai ter limite. É o que a gente está, para a palavra inicial, é essa que eu quero deixar também. Muito bem. Conosco a dama da mesa, para nossa alegria, nesta quinta-feira, a doutora Miriam Ribeiro, da Batista do Rio da Prata, em Bangu. Que prazer tê-la aqui nesta quinta-feira, doutora Miriam. Bom dia, querida. Bom dia, Eliel. Para mim, o prazer é maior ainda. Que legal. Tá falando nessa rádio querida, com você, esses pastores queridos e essa multidão de pessoas que acompanham a Rádio Melodia. A grande pergunta, Eliel, é o seguinte: quando você tem amizade com alguém, você tem que ter afinidade com ela. Qual é a afinidade que eu tenho com alguém que não comunga da mesma comunhão que eu? Então, uma coisa é perguntar se pode ter relacionamento. Óbvio que sim, Jesus se relacionava com todas as pessoas. O parâmetro do cristão sempre vai ser Jesus. Como é que Jesus se relacionava com as pessoas? Uma coisa é eu me relacionar, outra coisa é ter afinidade com elas. O que me leva a ter afinidade com alguém é ela ter as mesmas prerrogativas de vida que eu tenho, as mesmas convicções que eu tenho. Como eu posso ter afinidade com alguém que não comunga da mesma fé que eu? Não é dizer que não vou falar com as pessoas. Uma coisa é perguntar, um cristão pode ter relacionamento com quem não é cristão? É óbvio que sim. Deve ter relacionamento com todo mundo. Quando a gente está falando de amizade, a gente está falando daquilo que os gregos chamam de amor filéu, o amor de comprometimento. A gente está falando de companheirismo. A palavra companheirismo está ligada a partilhar o pão. E a ideia da ceia é a ideia de partilhar o pão, a ideia de comunhão. Quando você tem amizade com alguém, e a palavra amizade é muito forte, a gente usa essa palavra amizade para muita coisa. Fulano é meu amigo, você vê, carioca faz muito isso. Liga para mim, é uma coisa assim, ó, eu não vou te ligar, nem você vai ligar para mim. Né? O carioca ele é muito fácil de prometer coisas que ele não vai fazer. E quem vem fora do Rio de Janeiro, vem morar aqui, não entende isso, né? Qualquer dia eu vou na sua casa, qualquer dia é dia nenhum. Né? Qualquer hora eu te ligo, essa hora é hora nenhuma. E a gente tem essa facilidade de se expressar e dizer que todo mundo é amigo. E não é. Eu tenho um cunhado que ele parava todo posto de gasolina e falava assim, aí, primo. E eu não entendi aquilo. Um dia eu falei assim, nossa família é muito grande, muito diferente. Você tem tanto primo estranho, diferente de você. E falei, não é meus primos, não. Eu chamo de primo mesmo. E a gente tem essa facilidade de dizer que é amigo. Mas o que é amizade de verdade? Amizade é o amor filéu, é alguém que te acompanha, alguém que você tem afinidade, alguém que você tem, às vezes, como mentor, alguém para quem você confessa a sua vida, alguém que você abre o seu coração. E para você ter um tipo de relacionamento desse, só com alguém que realmente você tem afinidade. E afinidade tem a ver com comunhão, tem a ver com convicções. Então, a pergunta é, o cristão, ele deve procurar sempre ter amizade com quem tem afinidade com aquilo que ele acredita. Muito bem. O Ovídio Serra, da Barra da Tijuca, dizendo sim, os limites devem estar de acordo com a sã doutrina cristã. Você pode ter amizade com pessoas de outras religiões, mas no que for interferir ou influenciar na sua prática cristã, deve haver limites sim. A Nayara, participando aqui com a gente, a Nayara de Petrópolis, dizendo por que na maioria das vezes nós nos decepcionamos mais com as pessoas da igreja do que com as pessoas de fora. Ela diz aqui a questão do relacionamento, né? Que a doutora Miriam acabou de falar aqui. O Valtecir de Itaguaí dizendo sim, deve haver limites em alguns pontos, como outras amizades. Porém, vale lembrar que a palavra de Deus nos manda pregar a sua palavra a qualquer religião, independente da raça ou credo. E aí, pastor Sérgio Brito? Na verdade, eu costumo, até pegando aqui um pouquinho aqui do que a doutora falou, que foi muito bom, muito importante, Provérbio, capítulo 18,
versículo 24, diz assim, olha, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Aí ele diz assim, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Por exemplo, Jesus se relacionava bem com todo mundo, com todas as pessoas. Tanto é que ele várias vezes foi criticado porque estava na casa de pecadores comendo. E eu falei aqui no início da minha preleção que existe um extremo, tem pessoas que se isolam no mundo evangélico, o que é ruim para o evangelho. E existe também pessoas que são abertos, liberais no relacionamento, que também é prejudicial. Então tem que ter esse limite. Jesus se relacionava com todas as pessoas, porém, ele tinha apenas 3 amigos. 3 amigos. E aqui Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim, olha, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou a sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Então, nós, os evangélicos, líderes, existe hoje, pastor Eliel, muitas pessoas com decepções terríveis, tanto em amizades normais, com a sociedade em si, como amizades no meio evangélico. Porque existem pessoas que elas são tão inocentes que acreditam em todo mundo. E eu costumo dizer o seguinte, em relacionamento, nós temos que ter cuidado. Eu não posso confiar cegamente em todas as pessoas. Por quê? Porque o ser humano é complicado. A única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Jesus. Eu posso decepcionar, doutora Miriam pode decepcionar, pastor Eliel pode decepcionar, mas Deus não. E é aí que essa amizade tem que ter limite. Quando eu me isolo, eu prejudico o evangelho. Quando eu exagero, eu também trago prejuízo. Mas quando eu sigo o exemplo de Cristo, eu acabo trazendo benefícios para o evangelho. Tá? Se me permite rapidinho, eu não tinha a maturidade que tenho. Eu era presbítero com 20 e poucos anos. E tinha uma família, em frente da minha casa, família muito grande, e já tudo casado hoje, não era evangélica. E a minha casa era em frente, eu presbítero, 23 anos e meio. E um dia ele me convidou para o aniversário de 15 anos da filha dele. Eu disse, olha, eu tenho um compromisso, vou pregar numa igreja, se eu chegar em tempo eu vou. Aí me perguntaram assim, você vai? Eu disse, se eu chegar em tempo eu vou. E quando eu cheguei era 22 horas e 40 minutos. Tirei meu paletó, tirei minha gravata, meus filhinhos que hoje são casados, eram pequenininhos, peguei um presentinho, lá estava um tumulto, um baile terrível, e imagine cidade de roça, né, isso lá em Bariê. Eu peguei meus 2 garotinhos, fui lá, entrei, aquela turma fazendo, entrei lá pelos fundos, abracei a família, dei o presente à menina, tomei um copinho de refrigerante, 10 minutos depois eu vim embora. Qual o resultado? Essa família aceitou Jesus e todos são evangélicos para a glória de Deus. Muito bem. Entendeu? Aqui, o Marco Bastos, a Renata Ferreira de São João, diz assim, eu tinha uma grande amiga que acabou se tornando a mãe de santo. E eu perguntei ao meu pastor o que deveria fazer. E ele me aconselhou a me afastar dela. E aí, devo fazer isso mesmo? Devo procurá-la? Está em dúvida aqui a nossa ouvinte, pastor Marco. Muito boa pergunta, Eliel. Eu costumo, inclusive vindo para cá, até para ilustrar bem isso aí, um irmão me ligou pedindo uma visita de um casal que já esteve na igreja um tempo atrás, receberam Jesus como Senhor e Salvador, se desviaram e por ter contato com a sogra que tem um centro no quintal da casa, eles acabaram voltando para esse mundo. Mas aí apareceu uma enfermidade e estão pedindo a visita do pastor, pedindo que o pastor vá e ore, e me solicitaram isso hoje. E aí eu fico pensando, Eliel, como que essas pessoas vão ter acesso ao evangelho, conhecer a verdade, se nós não formos até elas? Então eu vejo assim, nós precisamos estar abraçando. Essas pessoas são importantíssimas para o reino de Deus. Elas são importantíssimas para que Deus se manifeste através delas também, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então a gente precisa estar junto dessas pessoas, abraçar, e você não tem que conviver diariamente
com essas pessoas, porque, na verdade, como já foi dito aqui pela mesa, elas não confessam a mesma fé que nós, elas não têm a mesma visão, mas elas são amadas, elas precisam de Jesus assim como nós um dia precisamos. Então nós precisamos sim estender as mãos. A minha visão é essa, não sei aqui dos pastores, estender as mãos, abraçar. Você tem que ir lá levar um conforto da parte do Senhor e a qualquer momento, como aconteceu aqui na história que o pastor acabou de contar, nós vamos ver essas vidas se rendendo ao Senhor, porque viram em nós a diferença. É isso que está faltando, Eliel. A diferença quem faz somos nós cristãos. É isso que eu penso. Pastor Humberto Rodrigues. Pastor Eliel, na verdade, quando a pergunta vem do ouvinte, a gente não tem todos os dados, porque a pergunta está ali, a pessoa, obviamente, na pergunta não consegue contar toda a história. Então, eu não sei aqui, eu concordo com o pastor Marcos que me antecedeu, quero só acrescentar um dado. Eu vou usar um exemplo pessoal como o pastor Sérgio usou. Quando eu me converti com 19 anos de idade. E quando eu me converti, eu tinha amigos no mundo, tinha amizades, obviamente. E quando eu fui para a igreja, eu não tinha maturidade para continuar com estas amizades que a gente tinha lá fora. E automaticamente, essas amizades foram sendo trocadas, até que eu percebi que certos amigos meus, que eram amigos, acabavam me fazendo mal, me trazendo certa influência negativa. E estavam atrapalhando a minha caminhada na igreja. Então eu tomei a posição de começar a me afastar, educadamente, mas começar a me afastar desse rol de amizade. E aqui eu estou dizendo, porque eu não sabia, não tinha maturidade para conviver com isso. Eu não tinha ainda conhecimento da palavra, não tinha conhecimento e crescimento, maturidade cristã suficiente para conviver nesse tipo de amizade. Estavam me fazendo mal. Então o que eu fiz? Me afastei desse tipo de amizade. Então, a questão, o pastor, quando diz para ela, olha, talvez seja melhor você não ir, talvez seja melhor você orar, talvez seja porque o pastor conhece essa pessoa e talvez saiba que ela não... a presença, estar perto desta pessoa que se tornou uma mãe de santo, talvez apresente algum risco para essa irmã. Porque a gente não sabe o nível de maturidade que ela tem. Como eu disse, nós somos seres sociais, nós vamos nos relacionar com pessoas. Terá amizade, proximidade, dependendo da influência, porque os amigos vão gerar influência em nós, como muito bem falou a doutora aqui na sua palavra. Eles vão trazer influência para nós. Nós recebemos essas impressões e somos influenciados por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, pelos conselhos que nos dão. Então eu não sei o nível de maturidade que a irmã tem, e por isso, então, para ela especificamente, eu acho que no contexto geral, o pastor Marcos falou muito bem, a gente tem sim, somos nós que vamos levar essa palavra de amor, de carinho, se não formos nós, quem vai fazer? Especificamente no caso da irmã, sem eu ter todos os dados, pode ser que o pastor saiba que ela talvez não esteja devidamente preparada, amadurecida, para enfrentar uma situação como essa, que é uma guerra espiritual, que é uma batalha. E talvez ela, então, acompanhada com alguém, possa, sim, ser uma influência positiva para essa pessoa, que eu creio, a melhor coisa de todas, aqui, sem conhecer todos os dados, ore por ela, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dessa pessoa. A questão, doutora Miriam, é essa questão da maturidade, de fato, é questão também do equilíbrio, porque a mesa está caminhando exatamente nesse sentido, da questão do equilíbrio, porque os extremos, quando você não fala, primeiro você é mal educado. E essa era uma postura da igreja há 20 anos atrás. O cara crente, o cara passava, nem bom dia dava, que era horrível. E aquele outro também que fazia tudo, acontecia, ficava no mesmo... E aí, a questão de equilíbrio, doutora Miriam? Olha, tem ninguém mais elegante do que Jesus. Jesus é extremamente elegante, né? A forma dele se relacionar com as pessoas. A elegância de Jesus é que nos deve ser a pauta do nosso comportamento. Então, quando nós temos uma postura elegante como Jesus, a gente dialoga com todo mundo. Você pode conversar com todo mundo, você pode ter relacionamento com todo mundo. O que a gente está falando aqui é amizade, são coisas diferentes. Você tem relacionamento com as pessoas, e até a ouvinte está falando sobre a questão da amizade dela com a moça que se tornou, né, alguém... Vou dizer mãe de santo, não, porque o santo não tem mãe, né? Mas, enfim, a questão é assim, se ela já era amiga, ela não tem que se afastar dessa moça de forma deselegante. Tudo que você tem que fazer de forma... elegante, você tem que ser elegante com as pessoas. Se nós queremos ganhar alguém para Cristo, a nossa forma de se relacionar com elas que vai mostrar isso. E você não pode ser testemunha no lugar onde todo mundo é crente. Você é testemunha lá no seu trabalho, na sua casa, onde as pessoas não comungam da sua fé, na sua rua. Então, quando a Bíblia ensina uma coisa interessante, que a Bíblia nos ensina que amor é mandamento. Gostar é afinidade.
Né? Aí o gostar tem a ver com amizade. Eu só posso gostar de quem eu tenho afinidade. Agora, amar é incondicional. O bom samaritano é exemplo disso. Eu nem conhecia aquela pessoa, ele foi lá e prestou serviço ao moribundo que ele nunca tinha visto. O levita e o sacerdote passou adiante porque eles amavam mais o serviço religioso do que ao ser humano. Então a questão é o seguinte: quem está diante de mim, independente de que crença for, tem que ser tratado com a maior deferência, porque Jesus morreu por todas as pessoas. Agora, daí eu partilhar da minha vida, eu confessar os meus segredos, eu abrir a minha privacidade para alguém que não pode me ajudar espiritualmente, é uma outra coisa. Se alguém me convida para uma festa e essa pessoa não é cristã, por uma elegância eu devo ir, porque lá é meu papel de mostrar o quanto aquela pessoa é importante para mim. Como eu quero esperar que alguém vá numa atividade da minha igreja se eu nunca participo de nada da vida social dessa pessoa? Aí eu mostro para ela que eu sou superior, de que eu sou melhor do que ela, e eu vou provocar nela um comportamento de afastamento. Todas as pessoas devem ser tratadas com deferência. Esse é um princípio cristão, isso é um princípio de fraternidade. Quando perguntaram a Gandhi por que ele não se convertia ao cristianismo, ele dizia o seguinte: os cristãos não sabiam o que era cristianismo, e que se ele dependesse dos cristãos, ele nunca seria cristão. Então, quando nós tratamos as pessoas, de qual igreja você é, ou se você não é de igreja nenhuma, eu não falo com você, a gente termina sendo um testemunho contrário à fé cristã. Nossa referência é Cristo. Jesus era elegante e nós devemos ser também. Muito bem. Pastor Sérgio, a pessoa está comentando aqui, várias participações, a questão aqui de se relacionar com pessoas iguais ou melhores aqui. Aí várias participações aqui, uma delas dizendo: Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos, então posso andar com pessoas inferiores sim para tentar ganhá-lo. E aí, pastor Sérgio? Bem, explica melhor para a gente aí. Tá, preste bem atenção. Quando eu falo andar, eu estou falando de convivência. Paulo, quando ele diz que ele se fazia de fraco, ou seja, ele ia até aquela pessoa que tinha necessidade. E o que eu faço hoje? Eu tenho aqui um obreiro meu aqui, um diácono, que conhece o meu trabalho. Eu vou aonde for necessário para resgatar uma vida. Não me interessa quem seja. Pode ser prostituta, pode ser viciado, pode ser homossexual. E aí o grande problema é que as pessoas interpretam a Bíblia errada. E quer pegar no pé da letra. Aí o cara então vai ter que se fazer de bandido para ganhar o bandido. Vai ter que se fazer de prostituto para ganhar um prostituto, vai ter que se fazer de viciado para ganhar um viciado, vou lá fumar um baseado no morro porque eu tenho que ganhar um maconheiro lá. Isso está tudo errado. Então o que falta hoje na vida dessas pessoas, infelizmente, pastor Léo, eu costumo dizer o seguinte: eu sou profeta. Profeta não tem medo de falar, que ouça, que deixa de ouvir, não me interessa. E o que eu falo aqui na Rádio Melodia, eu falo nos congressos desse Brasil afora por onde eu ando, porque não tenho medo, porque eu falo respaldado pela Bíblia. Então, por exemplo, se nós demonstrarmos amor, e amor, para eu demonstrar o amor pelo pastor Eliel, eu não preciso estar na casa do pastor Eliel, porque amor envolve mais comportamento do que sentimento, de acordo com o que Paulo diz. Então, infelizmente, as pessoas hoje, eles perderam a visão do verdadeiro evangelho. Eles querem viver um evangelho completamente deturpado. Se nós, eu achei lindo aqui a palavra da doutora. Eu gosto dessas coisas. A elegância de Jesus. Ora, elegância. Jesus, ele ia ao pecador, mas ele não convivia com o pecador. E aí o que esse ouvinte aí não entendeu, tá? E eu respeito a opinião dele, tá? O que ele não entendeu, ele entendeu que eu quis dizer: se o camarada não presta, eu não quero papo com ele. Negativo. Eu sou profissional da saúde mental e emocional, eu cuido de pessoas, eu tenho gente de todos os níveis lá e demonstro muito amor. E para a glória de Deus, tenho conseguido restaurar muitas vidas. Não misturo o meu lado profissional com o lado pastoral. Não. Eu sou extremamente ético, mas Deus me usa para a glória dele. Então, meu querido ouvinte, você não tem, não pegue ao pé da letra. Se fazer fraco não quer dizer que você vai ser fraco, não. É você entender a fraqueza do camarada, ir até ele, igual a doutora falou aqui, e aí você vai ganhar esta pessoa. Agora, a maior pregação do evangelho não é aquela que você verbaliza, não. Tem um bocado de gente aí provocando escândalo, porque verbaliza uma coisa e faz outra. E a Bíblia diz assim, se falar e assim procedei. E se eu falo uma coisa e faço outra, eu sou hipócrita. Então eu tenho que demonstrar com o meu comportamento. Aí aqui vai a palavra da doutora. Cumprimentar, bom dia, boa tarde. Isso é muito importante. Então, querido, eu espero que você tenha entendido esse esclarecimento para o seu bem. Muito bem. A gente vai para o intervalo. Na volta, nós falamos aqui da questão de amizade. É amigo comum, amigo
né, no relacionamento. E quando é família? Quando é parente? Quando é uma mãe? Quando é um pai, um irmão? Como é que faz? A gente vai falar sobre isso na volta do nosso debate. Sai daí não, a gente volta em 2 minutos. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h34, aqui na nossa Melodia, de volta com o nosso debate nesta quinta-feira, recebendo a doutora Miriam Ribeiro, também o pastor Sérgio Brito, o pastor Marco Bastos e também o pastor Humberto Rodrigues. Voltamos então com o nosso tema: existe limite para a amizade entre evangélicos e pessoas de outras religiões? E aí? Então deixa eu caminhar um pouco mais aqui pra gente abrir mais aqui o nosso debate. Começa com o pastor Marco Bastos. E quando essa pessoa é da família? E quando é parente? E quando é mais próximo? Pai, mãe, várias experiências aqui já no nosso computador, as pessoas participando aqui com a gente. Como agir então nesse caso, hein, pastor Marco Bastos? Liel, eu vou sempre por uma linha de raciocínio e vou falar o que eu e minha esposa vivemos dentro da nossa própria família. Não conseguiremos ganhar os nossos entes queridos sem testemunho. Não adianta você dizer que Cristo é Salvador, que Ele é uma bênção, que Ele sara as feridas da alma, que Ele faz tudo em todos, se nós não estivermos experimentando aquilo que dizemos. Isso é o ponto. Não tem como você querer falar alguma coisa para, principalmente aqueles que convivem com você, que estão mais próximos de você, que são os nossos familiares, daquilo que você não vive, daquilo que você não está realmente experimentando na sua própria vida. Eu e minha esposa temos assim ganhado muitos para Jesus, pessoas próximas, pessoas que até já tiveram experiência no Evangelho, mas estavam frias na fé, com o nosso convívio. Recebemos recentemente lá na nossa casa alguém que nós estivemos ali ajudando durante algum tempo, e o convívio conosco, o nosso lar, no meio dos nossos filhos, aquilo que ela viu, o respeito entre nós, né? O momento de oração, o momento de buscar a Deus, isso foi levando ao coração dessa vida um entendimento diferente daquele que ela tinha acerca do próprio Evangelho. Então isso trouxe o quê? Uma grande vontade, um grande desejo de mudar. Isso faz a diferença. Porque as pessoas só mudam, Aliel, se olhar em você e ver que você está tendo sucesso, está tendo êxito naquilo que você está fazendo. As pessoas são observadoras. Os nossos filhos observam os pais durante todo o tempo e eles vão ser repetidores daquilo que nós fazemos. E depois não podemos querer exigir dos filhos alguma coisa diferente daquilo que eles estão fazendo, porque você foi o exemplo para ele. Eu falo uma coisa, Eliel, eu quero encerrar falando isso. Eu sempre digo para a minha igreja, nos debates, em todo lugar que eu estou, o pai deve 3 coisas ao filho: exemplo, exemplo e exemplo. Pastor Humberto Rodrigues. Pastor Eliel, eu entendo que esse é um assunto extremamente delicado, porque envolve família, né? Então aí a coisa apertou mais, porque quando envolve família, é claro que a gente... eu, por exemplo, sou extremamente defensor das questões familiares, dos laços familiares. Entendo que a questão familiar é a nossa relação primordial, principal. A Bíblia vai orientar isso, a esposa, em relação às nossas responsabilidades com os filhos, como muito bem falou aqui o pastor Marcos. Eu, graças a Deus, fui o primeiro que me converti aqui no Rio de Janeiro. Minha família é dividida, uma parte em Itaperuna e outra no Rio. Eu fui o primeiro e hoje todos estão na igreja, todo mundo servindo a Deus, meus primos, enfim. Tudo isso por conta disso, porque muitas vezes a pessoa quer que a família se converta através da pregação e fica lá pregando, ó, senta aqui que agora eu vou pregar, vocês estão errados, vão para o inferno. E ninguém talvez se converta dessa forma. Muito mais pelo exemplo, muito mais aquela coisa de aquilo que eu faço, ver a mudança que Jesus fez na nossa vida. Agora, há uma situação complexa nisso tudo, porque quando a gente envolve questões familiares, por exemplo, um pai que não aceita que a filha ou o filho frequentem uma igreja a partir do momento que ele se converteu, e o filho deve obediência a esse pai, cria-se uma situação complexa nesse meio desse relacionamento, onde a pessoa agora é obrigada, às vezes, a frequentar outros locais, onde ela já não quer mais frequentar, porque ela agora se converteu, e tem uma família pressionando aquela pessoa. Um marido que não aceita que a esposa vá para a igreja, porque quer que ela frequente outros locais. Então isso é uma situação extremamente complicada, porque eu lido com isso dentro da igreja, né? A gente aconselha pessoas nisso. Então isso tem que ter muita sabedoria da parte daquele que é o cristão,
com muita elegância, como já foi dito aqui a palavra, muito bem colocada pela doutora Sueli, que a gente vai tomar agora para nós aqui, com muito cuidado para não ferir ninguém, porque a gente não quer magoar ninguém, ferir ninguém. Mas a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o próprio Jesus que diz que ele veio trazer divisão entre pai e filho, entre irmãos e irmãos. Em que sentido? Neste sentido, em que muitas vezes, dentro da própria família, os seus inimigos são os da própria casa, porque o pai ou a mãe não aceita que a pessoa frequente a igreja. E a pessoa tem a fé e quer frequentar. Então, há uma série de vertentes envolvidas nisso. A idade, quantos anos essa criança tem. Eu vou usar um exemplo. Eu fui batizar uma jovem na igreja. No último batismo que nós tivemos na igreja, eu fui batizar uma jovem. Ela tem 13 anos de idade. Para eu batizá-la, o pai não é cristão, o pai não era cristão. E eu fui até o pai, sentei com ele e perguntei a ele qual era a opinião dele sobre aquilo, o que ele achava sobre aquilo. Porque é saindo da fase de infância, entrando para a adolescência. Eu fiz questão de ouvir a família, de tentar trazer a família, correndo os riscos. Orei muito para aquilo que aquele homem ia dizer, porque correndo o risco de dizer não quero. E aí seria uma situação complexa. Mas é uma situação complicada e que se vence isso através de muita oração, sabedoria, para que a gente não crie dentro de uma casa uma divisão, uma guerra dentro da família. Mas não é uma situação fácil. Doutora Miriam Ribeiro. Ele é o família, é um negócio complicado. Você vai ver a história dos patriarcas, que confusão. Aí a gente, a gente às vezes quer ser melhor do que Jesus. Os irmãos de Jesus gostavam de Jesus, não. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ele não tinha um irmão ali olhando por ele. Tanto que ele teve que pedir a João. João, eis aí tua mãe, Maria, eis teu filho. Relações de família não são relações de amizade, porque amigo eu escolho, amizade. Família é uma coisa que eu não escolho, né? Ainda bem, porque Deus coloca isso para aprendizado, que se a gente fosse escolher, né? Acho que ia ficar pior do que. Então, as relações de família são relações obrigatórias. Você tem que tratar com cordialidade toda a sua família, porque isso é sua obrigação. Não tem para onde correr. Você tem que ser o tempo todo, tratar com deferência, com respeito. Agora, nós não vamos ser aqui mentirosos e dizer que todo mundo na família vai ser amigo. Porque a amizade não tem nada a ver com parentesco. Tem que deixar isso muito claro. Eu tenho que tratar as pessoas com respeito, com deferência, com solidariedade. Porque se eu não trato com generosidade as minhas filhas, o meu marido, a minha sogra, eu não posso tratar isso com ninguém. Só que acreditar que essas relações... Lógico, a gente está falando marido, mulher e filhos, é uma relação nuclear. Mas a gente está falando do cunhado, aquele que é impertinente, chega na sua casa numa hora que você não imagina. E, às vezes, você não tem afinidade com aquela pessoa. Mas você tratar com respeito. A questão é respeito. Como se tratar com as pessoas? A gente tem que lembrar sempre o tempo inteiro. Eu posso não ter afinidade com fulano, mas Jesus morreu por ela e por ela eu preciso ter respeito. Então, em relações familiares, a gente tem que separar essas coisas. Amizade é uma outra coisa. Eu tenho amizade por alguém, porque alguém por quem eu abro meu coração. Às vezes eu posso não poder abrir o coração para uma cunhada, eu não posso abrir para um cunhado, eu não posso abrir para uma sogra, mas eu posso abrir para uma amiga. É porque você não gosta da sua sogra? Não, você não gosta da sua cunhada? Não, são relações diferentes. O que tem que existir na família é respeito sempre. As pessoas vão estar olhando como elas são tratadas. Então, elas vão chegar na minha casa... Quem chegar na minha casa tem que ser bem tratado, tem que ser respeitado, tem que ser tratado com dignidade. Mesmo que essa pessoa não me trate com dignidade, meu comportamento tem que ser o contrário, porque isso é testemunha, é testemunho daquilo que eu prego, é testemunho daquilo que eu vivo. Eu convidar as pessoas para participar da minha igreja, mostrar, olha, vamos ver lá como é que funciona, você vai gostar. Que a minha casa seja uma igreja, porque nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Então, quando as pessoas veem isso, elas podem se impactar pelo nosso comportamento ou não, porque também é uma escolha. Às vezes as pessoas não querem ir, não querem aceitar e a gente não vai ficar lá importunando. Agora, a nossa relação com a família tem que ser sempre uma relação de generosidade, respeito. Agora, dizer que todo mundo na família, todos os parentes são amigos, isso não é verdade. A partir das histórias que a gente vê na Bíblia, a partir das nossas histórias cotidianas, a gente sabe que às vezes as pessoas não têm aquela afinidade. Aí chega aquele aniversário Dia das Mães, né? Tá aquele irmão que vendeu o terreno sem falar com ninguém, né? O pai morreu, aí todo mundo vai, passa o arroz, não, me dá o frango, né? Fica aquele silêncio sepulcral, mas estão ali em função do aniversário da mãe. Então, o que a gente tem que entender é ser realista. Famílias trazem implicações sérias e como cristão, a Bíblia tem um versículo que diz assim: quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Quando depender de mim, depender de você que está ouvindo, tenha paz.
pode ser que você não consiga fazer com que o outro faça um movimento de generosidade a você, mas cabe a você fazer isso. Agora, dizer que todo mundo na família vai ser amigo, eu não acredito nesse mundo cor-de-rosa, porque nós, ainda mais família, que são relações muito complexas e que às vezes trazem muitas feridas. A gente tem que ter respeito, perdão, reconciliação, né? Generosidade, respeito. Agora, amizade necessariamente não passa pelo parentesco. Existem muitas pessoas que encontram amigos fora do núcleo parental e que se tornam mais amigos do que aqueles que fazem parte da sua família. Muito bem. Pastor Sérgio, a questão de habilidade, porque esse assunto que nós estamos discutindo aqui na segunda parte tem sido também motivo de desavença em muitas famílias. O jeito se converte, ele vira inimigo número 1, primeiro da família dele. E tá lotado disso. E outra orientação, inclusive pastoral nesse sentido. Que agora você é diferente, você agora tem que ser luz, você tem que fazer, no intuito de fazer a diferença, o sujeito fica diferente mesmo, pastor Sérgio. Eu estou aqui me deliciando com tudo isso. E estou aqui assim imaginando, rapaz, pastor Eliel tirou férias, passeou um pouquinho, relaxou um pouco e voltou com 390. Porque eu tenho acompanhado desde que o senhor chegou das suas férias. E eu tenho certeza que esse assunto, ele está beneficiando muitas pessoas. Porque nós que somos pastores de igreja, nós sabemos que isso é um problemão. A doutora aqui foi muito feliz, porque eu tenho que entender, não é porque, por exemplo, aí vamos definir isso aqui. Eu até vim conversando aqui com o meu obreiro no carro. Eu sou solteiro, tá? Se eu fosse solteiro, a minha família, minha mãe e meus irmãos, que lá em casa são 7 comigo, tá? Minha mãe e meus irmãos, é minha família. Me casei. Desde o momento que eu me casei, eu estou construindo uma nova família. Tanto é que nós, quando fazemos casamento, nós dizemos aqui, ó, hoje está iniciando uma nova família. Aí sim, os meus filhos que foram gerados mediante o meu relacionamento com a minha esposa, é minha família. Ok? Aí esses meus filhos casam-se. Eles agora estão construindo a família dele. Os demais são membros da família. E aí a doutora foi muito feliz aqui, porque as pessoas acham que tem que ter amizade. Amizade é algo muito sério, pastor Eliel. E nós que trabalhamos com família, e o nosso ministério lá, que o senhor conhece, Primavera, é o trabalho principal. A Assembleia de Deus Central de Primavera é uma igreja avivada que restaura a família. Então não é teoria, nós não estamos aqui falando de teoria, estamos falando de prática, tá? E é corroborando aqui com a doutora, está escrito na Bíblia, o debate melodia é a luz da Bíblia. Isso não é invenção, não. Ninguém vem aqui falar o que ele acha. A gente fala visão bíblica. A pessoa aceita ou não. Se eu quiser uma vida abençoada, eu tenho que seguir a orientação da Bíblia. E fim de papo. Aquele que ouve, guarda e pratica é comparado ao homem prudente, que ele ficou a casa sobre a rocha, veio a tempestade, e a casa dele ficou intacta. Mas aquele que ouve e não pratica é comparado ao homem insensato. Ele ficou a casa na areia, a tempestade derrubou tudo. E é isso que está faltando hoje. Tá? Por exemplo, às vezes a família se dá muito bem distante. Eu tenho vários episódios. Vai morar no quintal. Eu aconselho, o casalzinho vai casar, arrume o seu pedaço, vai viver no seu canto. Porque se ficar junto, pode atrapalhar o ajustamento conjugal. O casal não tem tempo de se conhecer. Aí, por exemplo, aqui, olha, é Bíblia, está escrito aqui em Provérbio, capítulo 27, versículo 9, o 10, o 9 diz assim, olha, não vou ler só o 10 diz assim, olha, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Aí ele diz assim, ó, mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Quem disse isso? O sábio Salomão, o homem mais sábio de toda a história da Bíblia. E se eu quiser uma vida abençoada, eu tenho que entender isso. Aí alguém que está me ouvindo do outro lado, como aquele ouvinte, me interpretou errado. Alguém pode me interpretar errado. Eu sou família. Eu criei meus irmãos quando meu pai foi embora de casa. Eu tinha 16 anos, já acabei de criar. E até hoje eu tenho respeito dele. Tem um irmão desviado, fora do evangelho. Quer arrumar briga, vai falar de mim lá. Agora, para eu ser família, eu não tenho que estar 24 horas com ele. Relacionamento de família é diferente de relacionamento de amizade. Tem que respeitar, tem que tratar bem, tem que dar carinho. Na hora que tiver que chamar atenção, tem que chamar, respeitar os limites. O que falta hoje é isso. Então, mais vale um vizinho perto. E o camarada não fala nem com o vizinho da direita, não fala, chega emburrado. E é crente, e às vezes até obreiros, tá?
E mais vale esse vizinho do que um irmão longe. Aqui, a Andréia de Itaguaí participando. Obrigado, Andréia, pela sua participação com a gente. Pastores, eu espero que tenha limites, pois... Não, eu penso que não tenha limites, pois minha mãe é espírita e eu procuro ter mais paciência e carinho do que eu tinha antes de me converter. Por esse motivo, ela já fala mais de Deus do que dos guias dela. E até a Bíblia lê algumas vezes. Aqui a questão... Porque às vezes a gente anda na luz e às vezes a orientação é exatamente você pregar, você falar, você combater, você gritar, você querer espernear. E não é por aí, né, pastor Marcos Bastos? Eu estou aqui lembrando de algo que está acontecendo agora, lá no nosso ministério. Tem um obreiro que é diácono da igreja e a mãe tem um trabalho lá no quintal dela e é um trabalho já há muito tempo. Mas ela me chama de pastor. Ela compartilha as minhas pregações no Facebook dela. Ela vive, Eliel, pedindo oração. Então é uma coisa que a gente vê que está no coração de todo ser humano. Eles têm sede de Deus, eles querem a Deus. Mas nós precisamos ter a luz daquilo que Jesus tem para cada um no momento certo. Porque essa pessoa está lá, mas ela sabe que aquilo... Não traz nada de bom, tanto que ela faz o seguinte, quando tem alguém passando com alguma dificuldade lá no centro dela, sabe o que ela fala? Procura o pastor Marcos, procura o pastor Marcos. Então é muito notório o que eu estou dizendo. As pessoas estão com sede do Senhor e nós podemos fazer a diferença, como a doutora falou, como todos nós aqui concordamos, nós podemos fazer a diferença sendo diferente, mas não sendo inconveniente. Nós precisamos amar, abraçar, estar perto, sem se corromper, sem ser igual. Pastor Humberto Rodrigues. Pastor Eliel, eu entendo que nessa relação aí é um exemplo bom. Porque há limite. Quando ela passa uma dificuldade, eu creio que ela não peça à mãe para consultar os guias o que ela deve fazer. Porque a amizade é isso, é influência, é pedir conselho, é pedir ajuda. Ela tem uma relação com a mãe, como é a mãe dela. Então ela ama, respeita. O que ela diz, aí ela fala assim, agora que eu sou cristão, eu trato com muito mais amor a minha mãe. Perfeito, é isso mesmo, porque agora ela se converteu, agora Jesus está no coração dela e vai ensiná-la a lidar com a mãe dela. Perfeito, ótimo. É o que eu disse no início, eu falei, muitas vezes a gente confunde as coisas. Quando a gente coloca relacionamento e amizade no mesmo cesto. E aí a gente fala com relacionamento como se fosse questões de amizade. Ela, como eu disse, ela não vai pedir à mãe para consultar os guias para ela tomar uma decisão. Ela vai pedir ao pastor da igreja. Olha o limite aí colocado. Ela tem limite na relação. A amizade, o relacionamento entre ela e a mãe tem limite em relação à religião que a mãe confessa ao contrário. E talvez pela mudança de vida dela, talvez por ela estar tratando a filha dela mais parecido com aquilo que Cristo... a mãe dela, com aquilo que Cristo nos ensina, que a mãe dela está começando a caminhar na direção do Evangelho. Agora, limites... Eu aqui estou entendendo que há limite. É uma relação que vai haver limite, porque eu não vou ser influenciado por aquilo que está para outra pessoa. Doutora Miriam Ribeiro. A gente não pode confundir bom tratamento com amizade. E relacionamento de família é diferente de amizade. Eu até falo com às vezes no consultório, o pai fala assim, mas eu sou tão amigo do meu filho, ele não está precisando de um amigo, está precisando de um pai. A mãe fala assim, eu sou tão amiga da minha filha, precisando de amigo, não, precisando de mãe. Então, os papéis familiares, eles prescindem de amizade. Antes de você se converter, você já tinha uma mãe, você já tinha um pai. Então, é relacionamentos diferentes. Agora, num momento em que a gente tem a internet, que prega as amizades rápidas, né? Você está no Facebook, alguém pede a solicitação da sua amizade. Aí você aperta lá, confirma. O que diz? Vocês são amigos agora. Então, a gente confunde hoje essa questão da amizade, porque tem amizade fast food, né? Você vai lá, aí a pessoa diz, eu tenho 120, 300, 400 amigos no Facebook. Tem amigo nenhum, né? Porque às vezes você começa a querer contar com essas pessoas, você não pode. E muito cuidado, você que é crente, né? Que participa do Facebook, participa dessas mídias sociais, porque você diz que é amigo de pessoas que estão depondo contra a sua amizade, porque falam mal do evangelho, tem péssimo testemunho, aí botam lá no seu mural coisas que não deveriam colocar. A gente tem que ter cuidado com essa ideia de amizade que a gente tem hoje.
como é que diz o ditado antigo, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Aí ela está no Facebook, né, nosso, do seu filho, da sua filha, do seu parente, um monte de coisas que depõem contra a conduta cristã. Até isso também a gente tem que ter cuidado. Então, no momento hoje, Eliel, em que é muito fácil dizer que fulano é meu amigo, a gente tem dificuldade de diferenciar de verdade o que é amizade, o que é relacionamento, o que é bom tratamento, o que é educação, o que é elegância. E volto a dizer, o nosso parâmetro sempre vai ser Jesus. E como o pastor falou, na hora de curar a filha de Jairo, ele levou Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, ele está com Pedro, Tiago e João. No Getsemane, poucos estavam próximos dele. Nosso parâmetro sempre vai ser Jesus. E se a gente fizer assim, a Bíblia diz assim, sede santos como eu sou santo. Nós nunca vamos ser Deus, né? E esse como é se aproximem do modelo que eu fui. E nós seremos santos a partir do momento em que ficarmos mais próximos do modelo para o qual nós fomos criados. O que é se corromper? A gente sempre pensa a palavra corrupção ligada a dinheiro. Corromper é estragar. Quando você compra alguma coisa, tem uma validade, né? E quando passa do prazo da validade, aquilo se corrompeu. Nós temos um selo, que é o Espírito Santo, e que coloca dentro de nós um sentido de validade, um sentido e significado da vida. E quanto mais próximos do modelo de Cristo, mais santos nós seremos. Mais elegantes, com mais deferência, com mais respeito, com mais generosidade. 11h55. Pesquisa do dia. Resultado aqui da nossa pesquisa, olha. Existe limite para amizade entre evangélicos e pessoas de outras religiões? 64% dizendo que sim. 64% dizendo que sim, foi exatamente o que a mesa tentou fazer aqui, 36% dizendo que não, trazendo aí essa questão do equilíbrio, tentando esclarecer exatamente esse limite aí com sobriedade, né, com transparência, essa questão, tá certo? Deus abençoe você que participou efetivamente aqui da nossa pesquisa mais uma vez. Estamos terminando o nosso debate nesta quinta-feira, sensacional, grande seminário no ar. Muita gente participando, eu gostaria de estar registrando todas as participações, mas é impossível. Literalmente é impossível, não tem como. Um planeta participando com a gente aqui. A gente fica, de fato, muito feliz. Obrigado a você pelo carinho, pela participação com a gente. E também agradecer a nossa mesa de hoje. Pastor Sérgio Brito, obrigado pela participação com a gente, querido. Pastor Eliel, sempre eu que tenho que agradecer pelo privilégio que Deus me concede de estar aqui nessa emissora, com pessoas tão abençoadas como os debatedores, como o senhor que é um homem de Deus abençoado, e essa porta que Deus abriu para nós abençoarmos vidas. E eu quero aqui dizer a todos esses ouvintes que o nosso objetivo aqui não é outro a não ser ajudar você a ter uma vida melhor, servir a Deus. Servir a Deus é seguir os ensinamentos dele. E aí, por exemplo, eu quero agora falar que logo mais à noite, em Jardim Primavera, tem um grande culto do departamento de homens. Se você quiser saber como que é o relacionamento de nossa igreja, você vai lá. Não adianta falar, você tem que ir lá para você ver, que o pastor Eliel conhece. Lá nós abraçamos a todos. Pode chegar sujo. O pastor, toda vez, esse que está falando, todos os cultos, eu vou lá para a porta. Eu não aceito sair sem abraçar. Vai lá. E eu quero mandar um forte abraço para toda a membresia de Primavera. Irmã Fabiana, um beijão, a minha princesa, 31 anos. Meu filhão Rafael está convidando todos para esse culto, um culto de sábado da juventude. Todos estão convidados para estar conosco lá no sábado, nesse grande e abençoado culto. E esse final de semana, pastor Eliel, estou lá no Ministério Hebron, Cachoeira Itapemirim, ministrando lá no Congresso de Casais, um trabalho abençoado. Deus abençoe, muito obrigado. Maravilha. Pastor Marcos Bastos, obrigado, queridão, pela participação com a gente. Obrigado, Eliel. Obrigado aos ouvintes que, com paciência, nos ouviram. E, com toda certeza, o intuito nosso aqui foi honrá-los, abençoá-los e orientá-los à luz da palavra do Senhor. Também quero deixar registrado aqui que esse mês agora nós estamos aí trabalhando forte junto com a equipe Israel lá na Igreja de Cristo de Niterói, para o 9º encontro de casais, que vai acontecer do dia 23 ao dia 25 de agosto. Nós estamos aqui deixando o nosso site aí para o povo conhecer esse trabalho. Teremos a participação, inclusive, do pastor Cláudio Duarte, pastor Marquinhos Menezes, homens que têm nos acompanhado nesses nossos encontros desde o início, que estão junto conosco. E nosso site é www.igrejadecristoniterói.com.br e o nosso telefone é 2621-5306. Então, vai ser algo muito forte.
e eu tenho certeza que, como tem sido, as famílias vão ser tremendamente alcançadas. E para finalizar, lembrar que hoje nós estamos aí numa campanha Destronando o Espírito de Jezabel. A pastora Elaine vai estar ministrando hoje uma palavra forte lá na igreja, e a gente está aí com essa campanha também abençoando famílias e vidas. E um beijo para meus filhos, Larissa, Luan, Mateus, Sara, meus amados, que nós temos aí recebido esse presente de Deus para conduzi-los, e assim temos feito. Muito obrigado, Eliel. Obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando logo mais o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Doutora Miriam Ribeiro, obrigado pela participação com a gente aqui, querida, mais uma vez. Eu que agradeço, Eliel. Eu vim trazer para você o meu livro novo, Jogue Fora o Entulho da Sua Vida. Que beleza! É muito meu quarto bom. livro. Legal. Eu vou estar divulgando esse livro na Igreja Batista Arapuí esse final de semana. Legal. Um abraço para a minha igreja, as Déboras, da Igreja Batista do Rio da Prata, meu marido, pastor Walter, Fernanda e Vitória, minhas princesas, Lilian, minha secretária, Jeane e Carla, acho que não esqueci ninguém. E obrigado mais uma vez, pastor Sérgio, pastor Marcos, pastor Humberto, o privilégio de participar com vocês dessa mesa maravilhosa. E lembrando ao ouvinte, santidade é uma escolha. Maravilha, que bom. E vou ler o livro, já li os 3, agora está chegando o 4º aí, sempre edificante. Deus abençoe a querida doutora Miriam Ribeiro, meu querido pastor Walter Júnior. Um abraço do pastor José Porfírio, já que você vai estar lá, com a Solângela, aquele povo querido lá de Sarapuí, tá bom, doutora? Vai ser sábado? Vai ser sábado agora. E se alguém quiser me convidar para a nossa igreja, Isso. meu telefone é 8520-5635. 8520-5635. Beleza. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, meu mano, obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor Eliel, um prazer enorme estar aqui de volta, hein? Participar mais uma vez, então uma alegria. Deixar um abraço aí para a nossa igreja, Nova Vida no Moneró, ali na Ilha do Governador, povo querido, amado, que trata a gente com tanto carinho lá na igreja, uma família que Deus nos deu. Eu quero mandar um abraço e lembrar que logo mais tem culto lá na igreja, Estrada Governador Chagas Freitas, número 265, com a graça de Deus, quero estar sobre o altar, pregando logo mais à noite, às 19h30. Então você da Ilha do Governador, não tem uma igreja para congregar, a gente terá um prazer enorme, um privilégio de receber você ali conosco nessa noite. Fique à vontade, esteja conosco lá, vai ser uma alegria receber lá esse povo lindo lá da Ilha do Governador. Deixa um abraço aqui para minha esposa, meus filhos, Lucas, Pedro, João, um grande abraço aí especial para toda a família. Muito obrigado, pastor Eliel. Obrigado, que Deus pastor continue Alberto. usando tremendamente como tem usado até Amém. aqui. Glória a Deus. Obrigado. Essa mesa realmente maravilhosa. Obrigado a Luciane Severo, a Gabriela Piras, a Amanda Alves. A gente volta amanhã às 8 com o nosso Disque M, às 11 com o nosso debate. E o tema de amanhã, na sua opinião, miséria é um problema espiritual? Hã? Pois é o tema de amanhã do nosso debate aqui na nossa melodia. Chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente. Valeu! Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.